Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e eu tô com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Foi golpe ou não foi golpe? Cara, mas já não passou essa conversa, não? Foi golpe em 2016, depois teve autogolpe, depois teve golpe com apoio de militar, trapalhão, teve depredação, não acabou isso ainda não? Tem que falar disso ainda? Pedido de golpe alienígena. Tem que falar, infelizmente, uma realidade latino-americana. Toda vez que alguém escreve não foi golpe, foi impeachment, me dá um... Sabe aquela taquicardia assim, ó? Começa a me dar um negócio? Não, eu faço essa brincadeira, mas tem que falar sempre, né? Porque se não falar, eles voltam, né? Então tem que deixar as coisas muito, muito claras e vigilância constante. Brincadeiras à parte, a gente recebe aqui o Danilo Martucelli. Ele é professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Colega meu, tá do lado do prédio aqui, logo à frente. E a gente ainda nunca se viu, acredita? Eu acredito, cara. Eu ouvi a conversa toda, tava aqui gravando com você fica dando balão nos caras, né? Que absurdo, cara. Danilo, olha só, tá no ar aqui meu compromisso. A gente vai tomar um chopp em breve. Mas antes, a gente tem que produzir, né? Então o Danilo veio aqui falar um pouquinho sobre a pesquisa que ele tem realizado, sobre golpes na América Latina, neogolpe, como que caracteriza um golpe, se o debate tá ultrapassado, se não tá, se esse fenômeno é indissociável dos conflitos de classe, se pode ter golpe de esquerda, enfim, é um debate conceitual, mas um debate importante, como você falou, né, Geraldo? É um debate fundamental, né? A gente acabou de viver 4 anos aí de muito retrocesso, o que tá ganho não tá dado, né? A luta é constante, porque as forças reacionárias vêm com tudo, né? É isso aí. E Geraldo, a trilha sonora tá especial, hein? Pois é, demoramos a conversa inteira pra descobrir que o Danilo é sambista, né? Então vai ter um agrado aí pros ouvintes. A gente vai tocar Douglas Germano, um dos maiores compositores aí do samba dessa nova geração. Parabéns pelo seu trabalho. Geraldo, pra apoiar esse projeto, como que faz? Pra apoiar esse projeto, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br, descobrir uma das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Esse apoio é muito importante para a continuidade aqui do Chutando a Escada. PIB cresceu ano passado, não é isso, Felipe? Né? Bolsa de mestrado aumentou, de doutorado, então pós-doutorando não tem por que não pagar um café pro Chutando a Escada. Agora, se você quiser fazer uma contribuição singular, você pode fazer um Pix para apoio@chutandoescada.com.br e escreve pra gente poder agradecer aqui a sua doação. É isso aí, gente. Olha, e para você que já apoia o Chutando, tá lá no grupo ou não tá, muito obrigado. Você faz essa mágica acontecer. Obrigado mesmo, sem palavras para agradecer. Geraldo, então vamos lá? Foi golpe? Foi golpe pra caralho! Então com vocês, Danilo Martucelli, para falar sobre neogolpismo, golpe na América Latina, no Brasil e na porra toda. Vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Eu nem sei de nada, não. Minha voz é vento e eu sussurro o tempo pra você olhar. Quanto de doer, tanto de calar. Se aplumar. Tô doido pra ouvir o Danilo Martucelli. Falei certo o seu sobrenome? Martucelli em português, no italiano Martucelli. Então eu consegui errar em 2 idiomas. Então a gente tá aqui com o Danilo Martucelli, colega aqui da Universidade Federal de Uberlândia. É professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da UFO e também está atuando lá no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, também lá da UFO.
Danilo, obrigado, cara, por falar com a gente. Também é um prazer participar, Chutando a Escada, agradeço o convite e sou um fã do podcast. Cara, obrigado, que honra. Danilo, olha só, você é um cientista político, tua pesquisa passa aí por diversos temas, né, relacionados inclusive à política brasileira, à conjuntura brasileira, mas tem um tema que chamou atenção e que, olhando aqui a tua produção recente, está na tua agenda, que é a discussão sobre golpe, né? E o fato de ter uma discussão acadêmica robusta, séria, como essa que você produz, sobre golpe, já diz muito sobre o Brasil e também diz muito sobre a região, né, que a gente está inserido, a região latino-americana. Mas antes da gente discutir golpes no Brasil, né, e também sem mencionar uma série de tentativas de golpes, alguns inclusive bem-sucedidos na região, eu queria dar um passo atrás, como tradicionalmente a gente faz aqui no Chutando, e te pedir um pouco o estado da arte sobre a discussão sobre golpes, né, na ciência política. Eu acho que esse horizonte mais geral, conceitual, até para inserir a discussão conjuntural, eu acho importante. Sim, tranquilo. Bom, o conceito de golpe foi formulado inicialmente pelo Gabriel Naudé, né, por volta lá dos anos 1600. Ele vem tendo, né, uma repercussão, assim, vários tipos de significação, a hora mais positivo, né, como o caso do Gabriel Naudé, que era se fosse, né, algo de acordo com a razão do Estado, depois passou a ter um sentido mais negativo, mas ele passa a ter os contornos mais claros, né, a discussão sobre o golpe, lá por volta dos anos 60, eu acho que tem obras que vão surgir naquele período, né, e que são muito influentes, acho que no debate atual, né. Vou destacar apenas uma delas, pela sua importância para a conjuntura atual, que é uma obra chamada Coup d'État, do Eduard Luttwak, né, que no final dos anos 60 formula a ideia, né, de que o golpe ele é uma iniciativa perpetrada, né, executada por um setor interno à burocracia de Estado, ou seja, esse elemento, do elemento interno ao Estado que perpetra, executa o golpe, é o elemento que está presente nesse debate que ele faz e que depois, na conjuntura mais recente, vai ser retomada, às vezes não diretamente fazendo referência a esse autor, né, mas eu acho que ele é o grande eixo, né, dessa discussão, que é um tipo de reflexão que, na minha visão, está bastante dando mais evidência, né, mais voltada para o debate do jogo das instituições, né, um setor institucional que derruba, né, um ramo do Estado, um setor, né, do Estado que derruba outro, né, e permite aí essa configuração do golpe, né. Nos anos, logo depois da eclosão dos golpes, né, de Honduras, 2009, contra o presidente Manuel Zelaya e Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012, saíram 2 textos da imprensa, publicados pelo Tucatlian, que é um cientista político argentino, foi até reitor da Universidade de Buenos Aires. Ele procura formular essa ideia do neogolpismo, contrastando, né, essa ideia ao fenômeno ocorrido nos anos 60 e 70 com as com as ditaduras militares que se propagaram aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, Uruguai, enfim, vários outros países da América Latina. Então, qual que era a ideia central, né, que está colocada nesse debate, que ele classifica como neogolpismo? Tem alguns elementos, fatores fundamentais. Primeiro que, diferentemente dos anos 60 e 70, quando você teve uma transição de um regime democrático para um regime ditatorial, aqui agora os golpes ocorreriam no interior da democracia, sem ruptura de regime político, né? E aí, traduzindo aquela discussão do Luttwak no final dos anos 60, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: agora os golpes não contam mais com tanques, armas, né, com a presença dos militares, né? Ou seja, os militares não são a força perpetradora do golpe. Agora, né, os golpes são perpetrados pelo parlamento, pelo judiciário, por outros agentes do Estado. Também nasce, né, de agentes infiltrados no interior do Estado, mas não são os mesmos agentes, não são os militares, né? Ele também aponta outros elementos que talvez nessa conjuntura mais atual não estaria mais presente a figura do imperialismo, das
das grandes potências, né, e suas intervenções no processo político dos países latino-americanos. E vai dizer, então, portanto, que a coisa seria, aquele clima da Guerra Fria não estaria presente hoje nos golpes da América Latina. Pois bem, esse debate, ele vai depois, enfim, ganhar ainda mais força nos anos seguintes na América Latina, com a repercussão do golpe da Dilma, né, contra o governo da Dilma Rousseff, mas também vai ser questionado, vamos chamar assim, né, por uma corrente no interior da ciência política, que também tem inserções em diferentes ramos científicos, que é a corrente institucionalista. Né? Os institucionalistas, de alguma maneira, é possível classificar o próprio Luttwak a partir dessa corrente, porque ele pensa muito a questão das instituições. Né? E os institucionalistas, podemos pegar um autor muito influente, né, como o Aníbal Pérez Linan, que ele fez, argentino, radicado agora no Canadá, ele escreveu uma obra de grande impacto aí sobre pensar as instabilidades das instituições presidenciais, né? Que ele pega a América Latina nos anos 90 até meados dos anos 2000, né, que trata em espanhol, né, seria juízo político al presidente e nueva inestabilidade política em América Latina, né, ou seja, impeachment do presidente, nova instabilidade política na América Latina. Ele vai questionar essa ideia, né, do golpe, justamente por entender que há uma preservação do regime, né, e acaba operando os institucionalistas de maneira muito geral de que golpe só é golpe se há mudança de regime. Né. O fato é o seguinte, né, se até pelo menos o golpe, né, se a gente pegar esses dois casos emblemáticos, mais, né, Honduras, Paraguai, mas acrescentamos a esse caso, né, o caso brasileiro, até ali, essa configuração de crise e instabilidade que se propagou na América Latina e no mundo pós-2008, pós-crise econômica mundial 2007-2008, você não tem uma participação aberta e clara dos militares no processo decisório, né, como força perpetradora do golpe. E aí ocorre em 2019 o golpe contra o governo Morales, de Evo Morales. E lá sim, né, o Morales ele renunciou ao cargo alguns minutos depois que o alto comandante do exército falou assim, é melhor você renunciar. E sem contar com um motim policial que precedeu a queda, motim também, né, que esteve presente na tentativa de golpe contra o Rafael Correa em 2019, que mostra o seguinte, né, que além das forças armadas, você tem a participação hoje, né, de também em algumas situações de policiais de maneira aberta, no caso brasileiro, às vezes até no caso do Capitólio brasileiro, de conivência de militares que facilitam a entrada das pessoas na Praça dos Três Poderes, para dar um exemplo, né. Aí eu entendo que a partir do golpe da Bolívia, me parece que essa tese do neogolpismo, a maneira como vinha sendo assimilada, vinha sendo defendida, né, agora não são os mais militares, são o parlamento judiciário, o lawfare, etc., foi perdendo força, né, não ganhou, aquela repercussão que tinha inicial foi se esvaindo, né, justamente por conta dos novos acontecimentos. E agora o caso, né, que chama atenção, que é o caso do Pedro Castillo no Peru, onde você tem já dezenas de mortos, pessoas que estão questionando, né, a destituição do Pedro Castillo. Isso também coloca em questão aí, bom, afinal de contas, será que os militares saíram de cena? Né? E se a gente olha o Brasil também de Bolsonaro, presença depois do golpe, né? Ele se elege, a presença que os militares passam a ter, né? Você acha que os militares deixaram de ser um ator, né, um agente irrelevante do que muitos institucionalistas chamaram de consolidação da democracia, né? Quando estavam vendo aquilo que o Samuel Huntington chamou de terceira onda de democratização. Então, eu vejo que há um debate, né? Esse debate do neogolpismo, ele é muito influenciado por essas categorias, né? Que pensa da força perpetradora ou executora do golpe. O que tem de neo, ele pega esses setores que estão internos ao Estado, não são mais militares, mas são agora o judiciário e o parlamento. E eu acho que o central acaba caindo, assim, os autores, né, a bibliografia em geral acaba dialogando com esse campo. Né? Eu queria chamar a atenção, né, um pouco para as limitações desse tipo de interpretação, né? Que é uma interpretação que foca demasiadamente, essa que é a contribuição que eu queria dar, né, que eu pretendo dar para compreender esse fenômeno do ponto de vista conceitual. Né. É um tipo de interpretação que foca, dá muita ênfase à dimensão, né, institucional, como se ela fosse apartada dos conflitos distributivos, dos conflitos de classe presentes na sociedade. Então você analisa, né, os agentes, tudo parece que, quando você pensa, seja
para caracterizar que não é golpe, seja para caracterizar como neogolpismo, parece que toda análise é centrada no jogo das instituições. Então se foca, né, o executivo versus o legislativo versus o executivo, o judiciário versus o executivo, mas não se questiona, né, ou seja, o que está efetivamente em disputa. Seria apenas uma troca dos agentes que implementam e executam a política estatal, ou seria algo mais profundo que tem a ver com o conteúdo da política estatal e, portanto, com ou seja, com os interesses que são representados, interesses sociais, interesses de classe que são representados por esse conteúdo da política estatal. E é esse debate que eu procuro fazer, questionando essa abordagem que tem uma mirada, uma viés de caráter mais institucionalistas, que apartam as instituições políticas do conflito de classe e também pensam a política separada da economia. Então, fazendo um painel, acho que seria esse é um pouco meio campo da coisa para fazer esse debate, um pouco da sua trajetória. Há outras análises que têm sua importância para pensar a questão do golpe, mas eu acho que para a gente pensar a atualidade, eu vejo uma forte influência nesse debate da força perpetradora e uma forte ênfase na questão das instituições, independentemente se o autor ou a autora está defendendo que é golpe ou não. Esse é um fato curioso, né, que até nos textos eu discuto. Olha, quem fala em golpe geralmente está mais no campo crítico da análise. Mas, curiosamente, eles adotam um discurso que tem muita ligação com a perspectiva institucionalista. E tem um outro dado também a ser destacado no texto do Gabriel Vitulo e do Fabrício Pereira Silva, chamado O que a ciência política não tem a dizer sobre o fenômeno no neogolpismo latino-americano. Que é interessante que eles vão fazer um apanhado das principais revistas da ciência política e das associações de ciência política, principalmente latino-americanas, mas também europeias e estadunidenses, para mostrar que essa discussão, né, a utilização do termo golpe está praticamente fora, né? Principalmente quando classificam, né, eles estão pegando até o caso brasileiro de 2016, principalmente quando pensa o caso brasileiro, que esse é o mais questionável ainda. Então, mostra um pouco como que a ciência política, o mainstream, as correntes dominantes, tende a negar esse conceito, essa noção, esse conceito, para pensar os casos de destituição presidencial recentes. E também é interessante observar mais um elemento que chama atenção, uma pesquisa de iniciação científica que eu até orientei, né, na minha antiga universidade, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que era o caso haitiano, de 2004, o golpe contra Aristide. Esse meu aluno, chamado Edi Celestin, ele fez também uma pesquisa lá sobre as revistas, nem sequer o caso haitiano é mencionado como caso de destituição presidencial. Tá? Então tem os apagões aí no campo da ciência política, né, das ciências humanas em geral, que acho que é interessante quem está no campo crítico, né, refletir, né, por que negligenciam esses casos, por que não se pode falar em golpe? Será que golpe tem que cumprir uma mera função denunciativa que os atores utilizam como se fosse num Atlético e Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, né? Ou é algo que pode ser incorporado à análise científica, né? Então, essas são questões que eu acho que estão pano de fundo das reflexões que eu tenho feito. Danilo, a gente está se conhecendo agora, né? Você fez aí um apanhado sobre a literatura e vou te fazer uma pergunta aqui um pouco capciosa. Eu acho que você mencionou alguns casos, mencionou Honduras, depois Paraguai, Bolívia, falamos do Brasil, né? Acho que esses são casos muito claros, mas de ruptura institucional, né? E aí depois até vou te pedir um pouco para explicar um pouco. A gente fala muito de lawfare, não sei muito se o ouvinte entende o que é esse conceito e tal. Qual seria o critério na ciência política para a gente classificar essa ruptura como golpe? Porque você mencionou aí revistas, mencionou jornais e tal. Como que a gente classifica, por exemplo, o que a direita fez na Bolívia como golpe, mas um pouco antes tinha tido uma jogada política ali do Evo para concorrer novamente? A gente tem um episódio sobre isso com o pessoal lá do Observatório Político Sul-Americano de julho do ano passado. Quer dizer, ali já não teria uma ruptura também de cunho golpista?
golpista, de quebra de regra do jogo, tô fazendo uma de advogado diabo aqui, né? Ou as idas e vindas do Maduro na Venezuela, as assembleias constituintes, como que a gente, academicamente falando, ou assim, metodologicamente falando, como que a gente classifica esse neogolpismo e estabelece critérios para dizer ou não é? Muito boa essa pergunta, Geraldo. Não é capiciosa, não. Acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar quando a gente se propõe a encarar esse tema. Que eu trabalho com 3 critérios que eu tento propor, com critérios que são articulados, né? Um deles o que eu considero o principal, ele é o mais silenciado pela bibliografia de caráter institucionalista, aliás, nem considerado, né? Nem silenciado, ignorado completamente, mas também por aqueles autores que fazem uso do termo de golpe, né? Que é a disputa de hegemonia, disputa pelo conteúdo da política de Estado. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Todo golpe possui uma força que é dirigente, que estabelece os objetivos da luta e estão geralmente ligados com essa ideia de mudança da política ou reforço de determinada política de Estado. A segunda dimensão que eu aponto tem a ver com... E essa força dirigente também, nessa primeira dimensão, conta muitas vezes, né, às vezes processo de mobilização, etc., com uma força motriz, com uma força social, né, com uma base social de apoio para levar adiante essa iniciativa. A segunda dimensão, que eu acho que é determinada pela primeira, tem a ver com a força perpetradora do golpe, que é isso que muitas vezes está colocado. São os militares, é o parlamento, é o judiciário, quais setores, quais ramos aí, né? Segmentos do Estado são essas forças perpetradoras. As forças perpetradoras, muitas vezes, elas vêm também alicerçadas por forças que eu chamo de endossantes. Por que endossantes? Às vezes não se apresenta de maneira aberta na conjuntura, mas sem ela a coisa não avança, né? Ou seja, entendo que num Estado como capitalista, sem o apoio da representação burocrática, nenhum golpe é executado. Ou seja, no caso, né, da Dilma, o judiciário e o parlamento, na minha visão, foram agentes importantes, né, como forças perpetradoras, mas sem o endosso dos militares, com toda a trajetória que a gente tem de tutela à democracia por parte dos militares, com forte impacto e a não desmilitarização completa do Estado, né, depois do período democrático, eles são uma força importante, estão se revelando, né, até hoje, né, como uma força importante. E a terceira dimensão, os meios empregados, que podem envolver violação constitucional, pode envolver uso casuístico da lei, né, da Constituição. Então, esses 3 elementos acho que tem que ser trabalhados de maneira articulada para pensar o fenômeno do golpe. Aí entro mais diretamente na sua questão. Ponto 1. Há uma certa visão por parte de setores progressistas que vão dizer o seguinte: mas governo progressista não dá golpe. Governo progressista dá golpe. O golpe pode ser progressista. O golpe do Nasser no Egito foi um golpe progressista diante de tudo que estava colocado nos anos 50 no Egito. A tentativa de golpe do Chaves em 92 também foi um golpe progressista. Por quê? Visava romper com a política neoliberal e implementar uma política de caráter mais desenvolvimentista, mais ou menos aquilo que se desenhava naquela conjuntura, mas era um contraponto, ou seja, que tinha um impacto mais distributivista, etc. Essas situações que você apontou para mim, você falou do Maduro, né, tem o caso também do Evo Morales, poderíamos acrescentar o caso do Castilho, no Peru, no período mais recente. Eu entendo que podem ser pensados como casos em que você tem efetivamente uma tentativa de manipulação e pode ser caracterizado como um autogolpe. Eu acho que o caso do Morales, quando ele não respeita, né, a Constituição, o resultado do referendo de 2016, que interditava a possibilidade dele se reeleger mais uma vez, depois ganha no tapetão, no Tribunal Constitucional, depois no Tribunal Eleitoral para se candidatar, isso aí fez não só ele perder a certos setores de apoio, base de apoio, etc., mas configurou uma situação de reforço do poder burocrático sobre o processo decisório, né? E com um conteúdo muito preciso, talvez de querer conter né, a ação da oposição via reforço do poder burocrático, né? Manter, né, sua política econômica via reforço desse poder burocrático. Eu acho que se expressa também as dificuldades do governo, mas tem um elemento desse processo, no caso do Morales, que ele deixou de considerar, né? Que eu acho que, para garantir uma certa estabilidade, né? Mesmo que depois candidaturas não foram para processo eleitoral, ok, né? Tem problemas aí, mas vamos
nos candidatar e vamos disputar o jogo eleitoral. Vamos fazer essa discussão. Mas teve um fator que o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, o partido do Morales, o Lineira e o próprio Morales não levaram em consideração, que é a questão do apoio dos militares. Esse foi um ponto falho ali que permitiu que, né, o golpe acontecesse com aquela violência, ainda que o MAS tivesse uma super representação no Congresso, nunca teve menos que minoria no Congresso desde que chegou ao governo na Bolívia, sempre teve uma grande maioria, né, em termos de governos dos departamentos e também nos municípios, né, nas prefeituras e etc. Então eu vejo que é um caso complexo, mas que talvez aí possa ser classificado como autogolpes, né, que envolve talvez a manutenção da política que está sendo executada, mas o reforço de um determinado ramo do aparelho de Estado. Aí entra o elemento que você apontou que eu achei muito importante, né, quebrando as regras do jogo. Então, eu não descarto a possibilidade de pensar aí esse fenômeno do autogolpe, quando o mandatário, ele às vezes tem dificuldade de se legitimar nas urnas ou, né, no processo mais democrático, ele tem que reforçar, né, as suas atribuições, suas competências políticas para poder governar. E esse, inclusive, é um indicador daquilo que a gente poderia chamar de crise da democracia. Muitos autores, essa discussão está colocada hoje, foi reforçada pela crise de 2007, 2008, tudo que veio depois, quantos livros saíram falando da crise da democracia. E um dos aspectos fundamentais para pensar a crise da democracia, eu acho que é essa transformação da representação política, do parlamento, dos governos eleitos, né, em um aspecto mais subsidiário, mais secundário, e um reforço do poder da burocracia, seja civil e militar. O que a gente vê em muitos cenários aí, no caso, quando a gente fala do lawfare, né? Lawfare eu entendo como um mecanismo que significa o reforço do poder judiciário sobre o processo decisório. Então a gente teve, né, como chama, ativismo judiciário, politização do judiciário, eu vejo como esses elementos, né, e toda vez, então, portanto, que você tem um protagonismo, um reforço do poder burocrático sob a representação política, a gente tem um indicador de uma crise da democracia, uma deterioração da democracia, e se suprime a representação política, né, o voto, a gente passa para uma mudança de regime. Isso não chegou a acontecer na América Latina. Tivemos muito perto disso, estamos muito perto em muitos lugares aí, no mundo afora, né, inclusive no Brasil. Em alguns momentos tivemos, né, ataques ao Congresso, ao STF, no caso brasileiro, que esses elementos da crise ou deterioração da democracia liberal, né, não é a democracia socialista, estamos falando de democracia burguesa liberal, teve muito perto de acontecer. E o fenômeno dos golpes está conectado com essa dimensão da crise da democracia, porque é justamente esse reforço, né, de um setor burocrático, né, de questionamento do sufrágio universal. A gente vê esse elemento, né, da chamada fraude eleitoral, principalmente na América Latina, tem vários processos aí, vira e mexe, estão falando em fraude eleitoral, que é uma maneira de limitar a participação popular mais ampla e os mandatários que têm apoio popular, né? No caso latino-americano, para além desses casos que você colocou, acho que são bastante importantes aí, né? São governos que têm uma conexão mais com o campo progressista e que adotaram medidas, né, que podem ser pensados como autogolpes, né? E aí eu acho que também tem que pensar aí o papel também que vem, né, das sabotagens, né, da intervenção dos Estados Unidos e de outras potências que vão também criando, né, tanto externo quanto internamente, constrangimentos, né, sufocando as tentativas, iniciativas de ampliação, né, da democracia ou uma política mais mais distributivista, com igualdade social, ainda que não seja possível se manter de maneira plena no capitalismo, né? Esses são casos específicos que eu acho que tem que ser pensados, e eu acho que na maioria dos casos você tem um processo de fortalecimento da burocracia de Estado em detrimento da democracia de base, das comunas. Mas, no geral, esses golpes que a gente está tratando, que essas análises trataram como neogolpismo, eles têm uma marca muito clara, do ponto de vista do conteúdo da política estatal, que é a adoção de uma política neoliberal de caráter mais ortodoxo, né? Ou seja, todos
em todos esses casos, Honduras, Paraguai, Brasil, Bolívia 2019, e mesmo agora ali, com a Dina Boluarte, né, na Peru, a força que dirige o golpe, a classe, né, os setores dominantes que estão dando sustentação a esse golpe, querem adotar um programa neoliberal mais radicalizado, ou seja, não querem saber de progressismo na América Latina. Então esse é um denominador comum, né, que eu acho que a gente pega nesses casos mais flagrantes. Mas concordo contigo que tem esses casos dos governos progressistas também que não quebraram regras do jogo, né? O caso do 2014 também, né, da dissolução da Assembleia Constituinte, da Assembleia, né, da Venezuela. E esse caso do referendo da Bolívia são casos emblemáticos, né? Mas no caso da Venezuela também, com todos os problemas que a gente identifica, né, de autoritarismo, também de problemas na execução da política econômica do Maduro, comparado ao que foi o chavismo, acho que tem diferenças importantes aí. A gente teve o caso do Guaidó, né? Enfim, colocado ali, projetado, né, inserido ali como, né, um presidente B, né? Enfim, que agora até a Câmara, né, o Congresso lá falou que não reconhece mais como presidente. Por conta também que mudou a relação, aí tem um elemento também da relação do Maduro com Biden, né? Tratativas começaram a ser tomadas, então, novamente, entra essa dimensão que eu acho que é a crucial, é a disputa política de Estado. Os agentes que vão executar essa tarefa, né, do Estado, são muito determinados por essa dinâmica da disputa da hegemonia, né? Então, tem muito a ver com a radicalidade que tem o conflito de classe. Nos anos 60, 70, você tinha mudanças de grande magnitude da política estatal que implicou a mudança do regime. Hoje, né, mesmo, né, o que se tem, né, ou seja, de progressismo, estava aquém daquilo que a gente, por exemplo, discutia, né, quando a gente pensa assim, né, o contexto do governo João Goulart no Brasil, você tinha discussão de reforma de base, você tinha a Revolução Cubana, os ventos da Revolução Cubana soprando na América Latina, focos guerrilheiros, ainda que na hora H, né, do golpe, as massas não conseguiram resistir, não tinha capacidade para isso, mas tinha a Liga Camponesa, tinha a União Soviética, tinha a China. Agora você tem uma situação muito mais acuada, né? Ou seja um progressismo muito mais desbotado e talvez os meios necessários para remover esses governos progressistas sejam mais fáceis, né? Você não precisa de recorrer a tanques e armas da maneira como era necessário no outro período onde o conflito distributivo estava mais agudo. E vejo que é isso um pouco que está colocado, né? Esses golpes no interior do regime, né? A capacidade de pegar as brechas que está na lei, as lacunas, né? E impor uma quebra do jogo a partir da correlação de forças, né? Eu acho que isso é um elemento que está colocado, né? Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu chamaria, sintetizando, atenção para duas questões fundamentais. Golpe de Estado não é só coisa da direita, não é só coisa de neoliberal. Pode ser adotado também por forças progressistas e a história está marcada por eventos, né, que indicam isso, né? Porque, na minha visão, o central do golpe é a disputa pelo conteúdo da política estatal, disputa pela hegemonia, né? Ponto 2. Há uma tendência, né, de golpes sendo, na América Latina, essa tendência maior, que se mantém o regime, até realiza eleições no momento seguinte, né, 2, 3 anos, mas o governo que vem no lugar tende a aplicar um neoliberalismo mais ortodoxo, né? E, diferentemente do que muitos pensavam, né, com a crise de 2007, 2008, que o neoliberalismo está em crise, o neoliberalismo dobrou a aposta a partir de 2008. E até o que a gente tem de progressismo hoje está muito aquém do que foi em 2010, das experiências de 2010, né? Tentativa de garantir uma certa estabilidade, uma política mais de questionamento do neoliberalismo, quando a gente pensa o governo, o que é o governo Morales, governo Hugo Chávez, até o Rafael Correa no Equador, né? Comparado ao que a gente tem hoje, é um neoliberalismo, é um progressismo mais, como eu brinquei ali, não estava brincando, desbotado. Mesmo caso, a gente pode pensar do kirchnerismo, né, do lulismo, e sem levar em consideração esse elemento do conflito distributivo, a gente não entende esse fenômeno de por que se dá a quebra da regra do jogo. Porque na América Latina é isso, né? O neoliberalismo não ofereceu claramente opções, né, para a grande massa da população. Gerou pobreza, ampliou a desigualdade, gerou fome, né, e tem dificuldade de ser vitorioso nas urnas. Quando não consegue ser vitorioso nas urnas, ou tenta comer o governo por dentro, né, com
procurando espaço dentro do governo, né? Até uma frase que eu estava lendo recentemente, retomando uma leitura do Francisco Vefort, né? O famoso livro dele sobre o populismo na política brasileira, ele cita uma frase do Getúlio Vargas que era mais ou menos o seguinte: governo popular com ministros reacionários. Isso vai ainda muito longe, né? É isso que a gente está vivendo um pouco na conjuntura talvez mais recente, né? Ou seja, que você tem um progressismo, né? Mas você tem a chantagem, setores que tentam inibir esse progressismo, o seu avanço, e se não é possível internamente, né? Essa chantagem, ele vai ganhar espaço pela via do golpe. Vai ser resolvido a partir do golpe. Voltando ao caso dos progressismos, né, aí que talvez tiveram um caráter mais rupturista em relação ao neoliberalismo no passado, né, que é o caso boliviano e o caso venezuelano, eu vejo que há dificuldades também para esse país, né, limitações, enfim, quanto a economias que dependem, às vezes, não tem um parque industrial amplo, tem dificuldades de industrialização, depende muito do extrativismo, e tem dificuldades principalmente quando estão numa situação de isolamento, e avançar em políticas mais robustas, né? O caso da América Latina foi isso. Os governos começaram também a enfrentar mais dificuldades quando um a um dos casos dos governos progressistas foram ruindo. Enfim, perderam a retaguarda que tinha para avançar em medidas mais ousadas, né? Então, acho que é um quadro meio complexo para pensar esse jogo político, né? Ô Danilo, a gente falou aqui de muitas coisas, né? Dá para ver nessa discussão até aqui a complexidade do conceito e por que eu acho que o debate acadêmico é mais do que necessário para a gente poder seguir pesquisando e entendendo esse fenômeno que tem uma especificidade latino-americana, ficando aqui no recorte nosso, né? Agora, tem uma provocação que eu queria fazer, eu acho que tem uma tensão, inclusive, na resposta que você menciona, que não necessariamente é um defeito, muito pelo contrário, pode ser até uma qualidade do argumento, né? Porque, por um lado, você, quando traz o conceito de golpe, autogolpe, né, e respondendo Geraldo, né, define ali o que seria talvez essencial para que um fenômeno político possa ser caracterizado como golpe, tem a ver com a disputa pela hegemonia política, né, esse é um elemento que você coloca como balizador, como talvez essencial para entender um golpe de Estado. Tem a questão que você chama lá de força institucional por trás, você usa bastante a palavra perpetradores, né, do golpe. E em terceiro lugar, você coloca ali a discussão sobre os meios empregados para a realização do golpe. E aí, no caso da Dilma Rousseff, um uso casuístico, né, da lei ou da Constituição Federal, e isso leva, por exemplo, à discussão do impeachment. Bom, a conjunção desses três fatores, se eu entendi bem o teu argumento, ela pode ser usada pela direita ou pela esquerda, né? E aí tem toda uma discussão sobre golpes de esquerda, e quando a gente vai para os casos do golpe de esquerda, que é o caso da Bolívia e da Venezuela, sempre tem um porém. Sempre tem, mas tem no caso venezuelano, mas tem o Guaidó, mas tem o papel dos Estados Unidos, mas tem uma tensão social latino-americana. Enfim, onde eu quero chegar? Porque também na tua fala, a discussão sobre a força, né, do capital financeiro, a força do neoliberalismo, enfim, esse rolo compressor, né, do neoliberalismo que vai, enfim, impedindo, inviabilizando avanços sociais, que vai atropelando, né, avanços que a classe popular, a classe trabalhadora consegue em alguns países da América Latina. Bom, dito isso, qual é a tensão que eu vejo? Te ouvindo falar, embora o golpe possa ser um golpe progressista, quando a gente olha para os dados, na maioria absoluta das vezes, os golpes eles são feitos e realizados pela direita para interromper avanços sociais, embora conceitualmente o golpe possa, como você bem colocou, ser um instrumento usado pelas forças progressistas, na contextualização histórica, e foi isso que eu entendi um pouco da tua fala, não é uma força tradicional das esquerdas, né? E muito pelo contrário, assim, se a gente for avançar e trazer um outro conceito para a discussão, é capaz que, se a gente discutir na mesma chave, né, nessa chave marxista das lutas sociais, das lutas de classe e da disputa da hegemonia, dependendo dos avanços que são feitos por setores progressistas, eles vão chamar isso de revolução. Então, é a contradição que eu queria te ouvir, né? Porque embora, e resumindo isso talvez, né, de uma maneira um pouco mais coesa, embora o golpe
conceitualmente seja possível, né, enquadrá-lo em um outro caso feito por governos progressistas, mas ainda com muitas especificidades, né, com muitos poréns, como nesses dois casos que você mencionou, na maioria avassaladora, a história eu acho que se impõe, né, nesse caso, né, e me parece que golpe, aí nesses termos, né, históricos, me parece que essa é uma arma exclusiva da direita para impedir avanços sociais pela esquerda latino-americana. Esse é o caso, por exemplo, da Dilma Rousseff, claramente, o teu texto, tua pesquisa diz isso abertamente, né, havia uma aliança feita pela burguesia brasileira, o capital financeiro internacional, que reivindicavam um papel mais agressivo das políticas neoliberais no país e queriam, portanto, interromper os avanços feitos pelo PT, com base aí, também com uma base social na classe média, que aí usam, né, forças institucionais como Lava Jato, Congresso Nacional, Parlamento e tal, para usar casuisticamente a lei do impeachment para tirar a Dilma. Agora, enfim, é essa provocação que eu queria fazer, eu não sei se eu me fiz claro, né, eu queria que você reagisse um pouco a isso. Eu estou de acordo com você, Felipe, eu acho que tendencialmente é isso mesmo, né? Ou seja, quando a gente tem, principalmente no quadro de uma democracia, porque também às vezes tem golpes que envolvem a transformação de uma ditadura numa democracia, né? Acho que o que precedeu a chamada Revolução dos Cravos foi isso. Mas a questão é o seguinte, né? A tendência é essa e tem uma razão de ser, na minha visão. Qual que é a razão de ser dessa tendência à direita? Ser um instrumento utilizado predominantemente, historicamente, pela direita. É quando a direita se mostra com dificuldades de ter apoio político, apoio eleitoral nas democracias. Quando você adota políticas que danam as condições de vida da maioria da população, é difícil que essa população dê legitimidade para governos que, né, contrariam seus interesses no longo prazo. É essa dificuldade que a gente que a gente percebe na América Latina desses governos de obter legitimidade via apenas eleitoral. Então você tem situações muito atípicas, que eu acho que é o caso do Bolsonaro, teve que prender o presidente Lula, teve que, enfim, ter uma alta, né, o Sérgio Moro intervindo no processo decisório a todo momento, para que se criasse uma eleição atípica e elegesse um candidato que defendia abertamente um programa neoliberal. Aí você teve uma eleição com todos os problemas que a gente visualizou naquela conjuntura, que muitas vezes são ignorados pelos institucionalistas, né? O Jairo Nicolau, que tem um livro chamado Brasil à Direita, eu até fiz um texto de crítica ao livro dele, tem muitos dados interessantes eleitorais, mas oculta a dinâmica da crise. Então, esse é um ponto, concordo contigo, né? A direita tende a utilizar o expediente mais utilizado pela direita. Não quer dizer com isso que governos que não conseguem avançar num processo revolucionário, que têm dificuldades, né, até às vezes de gerar política mais distributivista, mas são reconhecidos como progressistas, possam vir a usar esse expediente. Então, aí eu acho que tem um elemento também que eu acho que é importante para, conceitualmente, a gente pensar a distinção entre golpe e revolução. Eu tendo a compartilhar um pouco os argumentos que um pouco a escola altusseriana, aqui no Brasil, Armando Boito, a minha colega Ângela Lasanha, Décio Sais, também tem na Itália Maria Turqueto, Charles Bettini, etc., pensam uma distinção muito importante, que é a distinção entre processo de reprodução e processo de transição. Os golpes estão ligados aos processos de reprodução. A luta de classe no sentido fraco no termo. Por isso que eu insisto, né, acompanhando um pouco a leitura que o Armando Boito Júnior faz, e falar em conflito de classe. São conflitos que são no interior da ordem desse Estado. São limitados a esse Estado, não são de ruptura com o capitalismo, com o capital. Outra coisa é a revolução, que aí envolve a transformação, vou pegar uma ideia que o Gramsci trabalha, né, a transformação do Estado em seu conjunto. E tem que modificar o conjunto do aparelho estatal e o conteúdo da política da política estatal, né? A mudança da classe que está no poder, etc. Então, feita essa distinção, que a gente pode pensar um pouco essa dimensão do golpe conectado ao conflito distributivo de classe, no processo de reprodução social, com limitações, né? Com limitações que, ou seja, é um expediente, concordo contigo, que é mais utilizado pela direita, porque ela tem dificuldade de ter legitimidade nas urnas por executar uma política que tendencialmente é refratária, danosa para os interesses populares, né? Mas também pode ser, aí poderíamos pegar assim, o seu comentário e dizer o seguinte, de maneira
mais excepcional ser também um expediente utilizado por forças progressistas, a depender da conjuntura. Eu vejo um pouco essa... Dependendo da conjuntura, principalmente quando se mostra com dificuldades, tanto de representar aqueles anseios populares, quanto às vezes é cercado, né, por forças do imperialismo, né? Que aí tem um aspecto também que é importante, né, a gente considerar. Os países dependentes têm uma marca específica que é uma composição de um bloco no poder com um alto protagonismo do capital estrangeiro. É um capital estrangeiro que limita, sufoca, condiciona uma série de conjunturas, né, para que marca essa relação de dependência, né? Se esse capital estrangeiro não tem a mesma projeção que tem em outros países, nas grandes potências, né, Estados Unidos, França, Inglaterra. Tem capital estrangeiro lá também interno? Tem, mas não tem o protagonismo que tem informações dependentes como as latino-americanas. E isso cria mais instabilidade, isso cria dificuldades do progressismo avançar em medidas mais ousadas no interior da ordem, né? Quando parte de um processo mais revolucionário, aí acho que estamos diante de um outro, né, a tomada do palácio, a transformação das relações de poder, aí estamos em outra situação, no processo de transição social que não é aquilo que os golpes, né, geralmente marcam, que são muito ligados aos conflitos distributivos de classe e reprodução social. Então, é a resposta que eu daria para você, e de acordo com a ideia que você propôs, né? O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Oratório para Nossa Senhora com rosa de plástico e luz. Um São Jorge, um retrato pintado e um sacré que é de Jesus. Iemanjá, Buda e Jurumã, pés de arruda, espada de Ogum, figa, vela, alecrim, preto velho, 2 e um pão de Santo Antônio na lata de arroz. É a falha, é a tralha, é a calha, é a malha do chão, o escangalho no peso do malho que foge a maçã. Danilo, acho que a gente fez um sobrevoo bem interessante aí no conceito de golpe, nesse contexto latino-americano, que tem especificidades, como você mencionou, que são países dependentes, com essa composição muito específica, né, do capital financeiro, a presença do capital financeiro, essa burguesia associada. Eu acho que isso traz especificidades para o debate de golpe, né, o golpismo, o autogolpe e revolução, que a América Latina, infelizmente, tem a contribuir, porque tem isso no horizonte, né? E mesmo aqueles que acham que o debate tá ultrapassado, bom, primeiro, você tá errado, né? Basta ver a conjuntura política brasileira, né? Porque eu acho engraçado, não há golpe, mas é sabe aquele monstro que fica debaixo da cama, né? A pessoa fica com medo do monstro, aí olha, não tá lá, não existe monstro ali embaixo, né? Mas esse monstro movimenta toda uma série de atores políticos, que vai desde o tweet do Vilas Boas, né? Até o nosso Capitólio brasileiro, ou seja, a discussão sobre golpe, ela é presente na conjuntura brasileira e movimenta todo o tabuleiro, goste você ou não, né? Aquela discussão também sobre o impeachment, não foi golpe, foi impeachment. Acho que a fala do Danilo também deixou claro, né, que você é só um institucionalista, né? E se for progressista, você está usando metodologicamente os mesmos instrumentos dos institucionalistas para discutir golpe, né? Então, acho que essa crítica que você faz à própria discussão, né, sobre a literatura sobre golpe, também achei muito, muito pertinente. Eu só acho que essa questão de que é um debate aberto, a gente não está aqui para finalizar o debate, né, para abrir esse debate de maneira conceitual. Acho que o campo crítico tem ferramentas, não só o marxismo, para nos auxiliar nessa reflexão. Como eu disse, né, geralmente o termo golpe, tem muitas pessoas que temem utilizá-lo por ser um conceito tem um componente muito denunciativo nessa, carrega, né, um aspecto muito pejorativo, denunciativo, mas acho que cabe a nós, né, pensar no seu caráter explicativo, na medida do possível, limitações que cada um temos, né, e que os processos estão ocorrendo, refletir. Agora, o que eu vejo é que a gente não pode mudar de conceito todo momento para analisar a situação, né, entendeu? Surgiu agora, existe um novo golpismo, mas o que tem de mínimo denominador comum com o que veio antes, né? Então, acho que tem que pensar um pouco esses elementos da matriz para pensar as particularidades, né? Pensar os elementos essenciais para
pensar, inclusive, as suas concretizações históricas. Eu acho que tem questões que, enfim, participação dos militares em alguns lugares e outros não, das polícias, intervenção do judiciário no processo decisório, ou só do parlamento. Quais são as capacidades? Esse é um elemento que for fora do nosso debate, né? Como resistir a um golpe? Eu acho que tem um elemento da resistência ao golpe, que eu acho que ter algum apoio de setores da burocracia, né? E, por exemplo, na Bolívia foi frágil o apoio no setor principal da burocracia, que é a burocracia militar, e também contar com respaldo de massa nas ruas, apoio, né, mobilização, apoio institucional no interior do Congresso. Veja só a situação que estão colocando hoje no Brasil. Pessoal, impeachment dadinho, agora estão diante de uma figura ali, que é aquele Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que não é só a saída dele que tem implicações. São 59 votos do União Brasil. Um governo que aí é uma tendência na América Latina, tem a ver com aquela fala que eu falei do Getúlio Vargas, que não é só dos ministérios, mas podia pensar no Congresso, o Congresso conservador, que vai todo momento estar com a espada de Damocles na cabeça do presidente se não der um cargo, se não liberar uma emenda parlamentar, né? Inclusive, a tal lei do impeachment no Brasil, ela foi feita para um propósito claramente golpistas. Na lei de 1950 para frear o poder de quem? Do senhor Getúlio Vargas. É isso que estava colocado. Tentaram isso em 54, né, aplicar o impeachment a ele, sofreu, não passou no Congresso, né, mas logo depois ele se matou, né, para pensar o outro caso trágico na história brasileira. Mas esse elemento, acho que é outro elemento que talvez a gente não trouxe aqui para a reflexão, que é importante. Como resistir ao golpe? Quais são os elementos que mostram que um golpe tende a ser mal sucedido, né? A tentativa de remover do governo o Maduro na Venezuela foi fracassada, por além do significado que foi construído lá do bolivarianismo, o chavismo. Nas comunidades populares, também o forte apoio que teve, né, tem até hoje, das Forças Armadas. É difícil fazer golpe ali, né? Ou seja, conseguir efetivamente retirar o governante de plantão. Esse também é um aprendizado, né? Um aprendizado não, uma questão para a gente refletir sobre a resistência aos golpes. Onde ela foi mais eficaz, onde se neutraliza mais essas tendências, né? Eu acho que ter apoio da burocracia, ter alicerce no movimento de massa são aspectos fundamentais para frear perspectivas golpistas. Quando você adota uma política econômica que causa prejuízo para os trabalhadores, como foi a política de austeridade fiscal da Dilma Rousseff, né, você cria problemas, né, para resistir à ofensiva quando ela vem, né? Então é isso. É uma questão para a gente pensar para o Brasil. Foi na Alemanha que a escumalha fez armas virarem leis, em vales de lama onde a canalha roubava a vida sem talvez. É um vale acolto, sangue e mentiras, vitória da insensatez, crianças matando, imitando tiras, vale da morte, estupidez. Chacais arrancando na marra valor de gente que nem trabalhou, escroques, laranjas... Danilo, obrigado, cara, pelo seu tempo, parabéns pela pesquisa. Eu acho que eu fiquei bem interessado em conversar com você. Eu tinha já lido algumas coisas, né, que você tinha publicado sobre essa discussão sobre o golpe de Estado, né, como um conflito de classe, como um fenômeno, né, também do conflito de classe. E também acompanhei você se metendo em algumas polêmicas do Twitter, ali falando do golpe, né, da Dilma, e conceituando, né, por que se pode utilizar o golpe para poder caracterizar o que aconteceu no Brasil naquela conjuntura. Eu estava bem interessado em te ouvir falar. Parabéns aí, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço, você, Felipe, Geraldo e a Letícia que está nos bastidores aí. O comentário que eu ia fazer, acho que fechou com chave de ouro. Sua colocação final sobre como resistir, né? Acho que foi importante, uma contribuição importante. Precisar de você. Foi na Alemanha que a escumalha
malha, fez armas virarem leis. Entraram na guerra pensando em 1000 anos, a arrogância durou 6. Mas acabou mesmo, é? Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.